Olá, eu sou o professor Carlos Wilson, estou aqui junto com você com mais uma videoaula de matemática, tratando hoje de moda, média e mediana. Bom, falar de moda, média e mediana, a gente fala de medidas de tendências centrais. Bom, e onde é que é aplicado isso? Isso é utilizado na questão da estatística, na questão dos dados, ok? Quando você está vendo tabelas, informações, você está manuseando com essas médias de tendência central. E aí a gente vai ver a primeira, que é a moda. Bom, em um conjunto de dados, imagine que você tivesse vários dados, a moda é aquele resultado mais recorrente no conjunto. Quer dizer, é aquele que mais ocorre no conjunto, certo? Então, ele é relativo à questão da frequência absoluta. Ou seja, se você tiver um número que ele é o que mais aparece, aquele número nós chamamos ele de moda, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo que é muito utilizado em lojas, por exemplo, de sapato, tá? Que é a questão dos números dos calçados. Vocês sabem que no dia a dia seu, muitas pessoas utilizam o número 36, outro o número 38, 40, isso é muito relativo. Mas há números que essas lojas sabem que vendem em maior quantidade, porque tem um número que a maioria dos clientes, ou grande parte dos clientes, sempre procuram, já que esse número ele é mais recorrente. Esse número a gente chamamos de moda. Então veja esse exemplo aí, em que fala que uma loja de calçados femininos, o estoque é reposto mensalmente. Para entender melhor o consumo de seus clientes, o dono da loja decidiu anotar o tamanho escolhido pelos 35 primeiros clientes em uma lista. Então aí teve pessoas que comprou o sapato 35, outro 37, outro 36, 34, 38, e ele foi fazendo essas anotações. Bom, então o que é que ele observou a partir dessas anotações? Ele analisou os dados coletados, quer dizer, todos esses sapatos que ele vendeu, então ele saiu numerando eles, e observou que o número mais recorrente foi o 37, tá? Quer dizer, a maioria dos sapatos que ele vendeu tinha o número 37. Isso significa dizer que a moda é 37, tá certo? Então, nesse caso, é o número que mais ocorre. Então, analisando toda essa lista, é possível você perceber que 37 é o tamanho que mais recorreu dessa loja. Dado esse, que ajudaria a loja o quê? Para que serve o conceito de moda nesse caso? Você vai dizer, para que é aplicado na vida? É aplicado no sentido do que o dono dessa loja de sapato vai verificar o quê? Bom, se eu comprar um tipo de sapato feminino para vender, com certeza o número que eu devo mais comprar é o 37, porque tende a vender mais, ok? Então essa é uma das aplicações do conceito de moda, tá? Então, vamos agora verificar outro exemplo. Veja esse conjunto de números que temos aí. Então, quem seria então a moda? Analisando aí, você tem que a quantidade de números uns são iguais à quantidade de números zeros. O que ocorre nesse caso é que nós teremos duas modas, tá? Não tem essa história de dizer assim, a moda é única, é o único valor. Não, moda é aquele valor que sempre aparece, regularmente aparece, é o mais que aparece de todos, tá? Mas pode ser apenas um número, mas pode ser dois, pode ser três. O importante é que seja o maior valor que sempre está repetindo, ok? Bom, vamos agora analisar a questão do que quer dizer mediana. Bom, mediana é o seguinte, dado um conjunto numérico, conhecemos como mediana o valor que ocupa a posição central desses valores. Quando a gente faz a organização desses valores, uma ordem crescente, tá? Ou pode ser decrescente, o valor central nós chamamos ele de mediana. Fazendo essa análise para encontrar uma mediana, né, que é o ponto central desse conjunto, nós vamos agora analisar esse exemplo aí para você entender essa questão da mediana, tá?
Então, observe que a altura dos professores da área de ciências da natureza de uma escola foi listada a seguir. Então, vamos pensar que tinha vários professores que ensinavam a disciplina de ciências da natureza, tá? Física, química, biologia. Então, pegaram essas 3 disciplinas lá, que são ciências da natureza, e foram fazer a altura, foram medir a altura desses professores, certo? Então, foram verificados que se a gente colocar essa questão central para encontrar essa mediana, a gente precisa fazer o quê? Então, essencialmente, o primeiro passo é colocar eles em ordem crescente ou decrescente. Então, a gente vai pegar esses números, 1,79 metros de um professor, 1,72 metros de outro, 1,63, 1,82. Então, a gente observa que não está em ordem. Então, a primeira coisa é você colocar em ordem. Colocando em ordem, aí já fica mais fácil, tá? Quem é esse valor central? Quem é a altura que está no meio de todos? Então, se a quantidade é ímpar, a gente já encontra esse número central, que é 1,75. Então, a gente diz que a mediana é 1,75, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse exemplo 2, que ele já fala, ele já mostra um conjunto de números, tá? E quando você vai observar e colocar ele em ordem, a primeira coisa que você vai observar é que é uma quantidade par. Então nós temos 2 valores centrais nessa mediana, que é o 6 e o 10. Então nesse caso, o que é que a gente faz para dizer a mediana? É o 6 e é o 10? Não. Quando é ímpar, é o valor central. Mas quando é par, que temos esses 2 números centrais, nós fazemos uma breve média, tá? Então, nesse caso, a gente faz a soma de 6 mais 10 e divide por 2. Então, 6 mais 10 dá 16, dividido por 2, obtemos 8. 8, na verdade, é a mediana nesse caso, quando for par. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar, agora por último, a questão de média. A média talvez seja, com certeza, a condição mais utilizada quando a gente vai falar de médias de tendência central, tá? Moda, muito utilizada em lojas de sapato, mediana, utilizada, por exemplo, em ordem de altura, e média, utilizada em várias situações, né? Entre as medidas centrais, é a mais utilizada, como a gente já tem falado com vocês, e essa média é sempre colocada em relação e relativa à quantidade de valores que você está calculando essa média. Então, por definição, a gente pode dizer que a média aritmética, ela é calculada pela soma de todos os elementos do conjunto dividido por essa quantidade, tá? Então, toda a média ela é colocada dessa maneira. Então, vamos supor que você tivesse 4 números e você quisesse fazer a média, você ia somar esses 4 números e dividir por 4. Se você tivesse 7 números, então você iria somar esses 7 números e dividir por 7. Então, fazendo isso, você encontra a média, ok? E aí vamos agora analisar com vocês alguns exemplos. Então veja o exemplo 1. A idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está na lista a seguir: 28, 30, 29, 31, 32, 33 e 34. Calcule a idade média dos funcionários desse departamento. Observe, a idade média. Então, nesse caso, o que vai proceder? Então, a gente tem 7 elementos nesse conjunto, são 7 funcionários, tá? Então, o que vamos fazer é o seguinte: somar esses 7 funcionários e dividir por 7, tá? Então, o que é que a gente vai obter nesse caso aí? Então, a gente vai obter 217 é a soma da idade desses funcionários, dividido por 7. Da onde a gente vai obter 31. Ou seja, 31 é a média da idade desses funcionários da empresa, ok? Veja agora esse exemplo 2 agora, em que temos um grupo de pessoas que apresentam a idade 10, 13, 15 e 17. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com essa média? Então, observe nesse caso que, se você for ver a média, é 13,75.
Como você vai colocar uma pessoa de 12 anos, com certeza o que é que vai acontecer? Essa média vai ser o quê? Menor. Então, essa é a ideia de média que é muito importante vocês saberem. Se você tem uma média e você acrescenta um valor maior, a média aumenta. Se você coloca um valor menor, a média diminui. Um abraço para todos, espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau!